Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2. Aleluia. Livro do profeta Ageu, capítulo 2 e o versículo 9, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Então a palavra do Senhor Deus diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pode se assentar. Amados irmãos, este livro livro do profeta Ageu, ele é um livro que é profetizado exatamente pelo profeta Ageu, que viveu, ele é contemporâneo de Zacarias e Malaquias. Esses três profetas, eles serviram ao Senhor no período pós-exílico. O que é pós-exílico? Quer dizer que o povo havia sido exilado de sua terra, ficaram uma boa temporada, mas depois eles voltaram do exílio de volta à sua terra. E Ageu profetizou no ano 520 antes de Cristo. Provavelmente ele deva ter nascido em cativeiro. Nasceu em cativeiro, foi levado para sua terra e agora está profetizando. Dos três profetas que eu citei, Ageu, Zacarias e Malaquias, Ageu é o primeiro profeta a profetizar no período pós-exílico. E lá no cativeiro, ele sem dúvida deve ter acompanhado Zorobabel voltar à sua pátria. E quando voltaram à sua pátria, havia uma preocupação do povo de Deus, do povo do Senhor, em reconstruir o templo, em reconstruir a casa de adoração ao Senhor. Mas acontece que depois de construído os alicerces do templo, depois de feito a base para a construção do novo templo, a história registra que ficou a construção parada por mais ou menos 15 anos. Por que o povo parou de construir? Porque a oposição foi muito grande para a construção. Então, devido a esta oposição, o povo parou de construir aquele templo e 15 anos se passaram e o povo já estava acostumado a viver sem templo. O povo já estava acostumado a não ter mais um templo aonde adorar o Senhor. Estava acostumado. E então Deus levanta o profeta Ageu para profetizar. Esse ministério do profeta Ageu não foi muito longo. Ele durou apenas 4 meses. E dentro de 4 meses de ministério profético, ele entregou 4 mensagens proféticas, que é as quais nós vamos destacar rapidinho aqui, porque nós não temos muito tempo. A primeira mensagem que o profeta entregou, ela pode ser intitulada de reforma religiosa, porque lá no capítulo de número 1 e versículo de número 2, você vai observar que o povo dizia assim, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, olha o que o povo andava dizendo, ainda não é tempo de construir, de ser reedificada a casa do Senhor. Eles estavam tão acostumados em não ter um templo para adorar, que eles se venderam, se entregaram a uma mentira, dizendo: ainda não é tempo de adorar o Senhor em sua casa, ainda não é o tempo de reconstruir
ainda não é chegado, ainda vamos esperar para que Deus fale, para que o tempo passe, e no tempo oportuno nós viemos a construir a casa do Senhor. Eu quero tirar isso para os nossos dias. Nós estamos vivendo dentro de uma geração que muitas vezes está pensando em seu coração: ainda não é tempo de fazermos a obra do Senhor. Vamos esperar confirmações, vamos esperar Deus falar, vamos esperar que Deus se manifeste, vamos esperar mais um sinal, vamos testar o Senhor para ver se o Senhor fala e o Senhor nos confirme o chamado. Mas assim como esse povo estava enganado, essa geração também está enganada. Agora Jesus disse: vem o tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo de cultuar o Senhor é agora. O tempo de servir ao Senhor é agora. O tempo de adorar ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, é exatamente hoje. Jesus disse: trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem em que não se pode mais trabalhar. É hora de despertar, não é hora de esperar, é hora de fazer. E o que essa atitude desse povo trouxe? Trouxe castigo. Se você ler o livro de Ageu, eu recomendo que você leia o livro todo em casa, não vai durar quase nada, é só 2 capítulos. Do versículo 4 até o 11, você vai observar o castigo de Deus que veio sobre eles. Às vezes a gente está esperando que Deus vai usar um profeta e vai falar: meu servo, orienta teus caminhos, faça isso, faça aquilo. Mas muitas vezes Deus não faz isso. Simplesmente Deus está dando o resultado da sua semente. Você está plantando, Deus te dá a colheita. Está andando por caminho tortuoso, vai colher o resultado do seu desvio de rota. Simples assim. Você está fazendo, está colhendo pela sua atitude. Assim como esse povo ignorou a casa do Senhor e passou a viver as suas vidas, Deus não veio falar para eles: olha, você aí, arrume tua vida. Não, Deus deixou que eles vivessem assim durante 15 anos e os puniu. Eles foram punidos por causa dessa atitude. A Bíblia diz que eles tinham uma tremenda insatisfação financeira e espiritual. Esse foi o resultado deles abandonarem a casa do Senhor e deixar para depois. O materialismo do povo, no versículo 4 e 5, olha só o que diz: eles disseram que não era tempo de fazer a casa do Senhor, ainda não é tempo de construir. Mas no versículo 4 e versículo 5, Deus diz: e para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e reveja os vossos caminhos. Eles diziam: não é tempo de construir a casa do Senhor, mas era tempo para construir as suas casas. Estavam gastando, se aplicando, se dedicando para construir as suas próprias casas, a sua vida financeira. Estavam aplicados a isso, enquanto a casa do Senhor estava abandonada, e eles se venderam a uma mentira, dizendo: ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. Só que por causa disso, a punição estava vindo. Eles estavam sofrendo e não estavam percebendo que eles estavam sendo punidos exatamente por não estar na direção certa. Aleluia. Aí a Bíblia vai falar da miséria do povo. Versículo 6 diz: semeais muito, recolheis pouco. Se tem uma coisa difícil, é quando você trabalha muito e ganha pouco. Coisa boa é você trabalhar pouco e ganhar muito. Aí é legal. Imagine você trabalhando 2 horas por dia e ganhando R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$20.000, trabalhando bem pouco e ganhando muito. Isso é legal. Agora imagine você trabalhar o dia inteiro e no final do dia ganhar R$10. Solzão quente na sua cabeça para ganhar bem pouquinho. É coisa horrível. Isso destrói um ser humano. Isso acaba com a pessoa. Eles semeavam muito, mas na hora de colher não dava nem para pagar as contas. A coisa estava ruim, estava difícil. Semeais muito, colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Vocês sempre estão com fome.
bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, parece que põe num saco furado, vai tudo embora, ninguém faz nada. Isso é uma miséria, e era Deus os punindo, dizendo: vocês não abriram os olhos, vocês não estão enxergando direito, vocês estão enganados. É hora de vocês construírem a casa do Senhor, é hora de vocês se voltarem para a obra do Senhor. Deus reafirma no versículo 7 ao 8, Deus diz: se vocês aplicarem o coração e os vossos caminhos e trabalharem, eu me agradarei do trabalho de vocês, eu me agradarei e serei glorificado nesse trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. Assim ainda é para esta geração, da mesma sorte que Deus estava falando com aquele povo, Deus está falando com esse povo hoje. Se vocês observarem bem que vocês estão na rota errada e voltarem a aplicar o seu coração ao caminho do Senhor, e voltarem a buscar primeiramente o reino de Deus, e que confiarem que as outras coisas vos serão acrescentadas, e se vocês realmente fizerem uma reforma religiosa, eu vou ver isso e vou me agradar disso, e o meu nome será glorificado em tudo isso. Deus está falando. Deus fala através de 3 servos. Deus fala através de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era o governador de Judá. Deus fala através de Josué. Quem que é Josué? Josué é o sumo sacerdote. E Deus fala também através de Ageu, o profeta do Senhor. Deus fala com o povo: considerai os vossos caminhos. E essa palavra, considerai os vossos caminhos, ela está repetida 5 vezes neste livro. Considerai. O que é considerar os caminhos? É observar, é dar uma olhada, uma analisada, se realmente você está na direção certa, se o que você está fazendo realmente está agradando ao Senhor. É aquilo que hoje, agora um pouco antes, nós estávamos conversando com o pastor aqui. Propósito. O que você está fazendo? O que é isso? O propósito disso tudo é o quê? Estamos indo para onde? O que vamos fazer? Qual é o resultado que vai dar tudo isso? Deus está falando com aquele povo: considerai os vossos caminhos. O propósito de vocês está errado, o foco de vocês está errado, vocês estão caminhando numa direção errada, e vocês só vão ter sofrimento. Mas se vocês voltarem-se para mim, se vocês voltarem de todo o coração e aplicar o seu coração na minha obra, no meu trabalho, na minha casa, então eu vou lhes abençoar. Deus estava falando através do profeta Ageu: reforma, eu quero uma reforma. Deus estava falando: reformem, reconsiderem, observem. Mas graças a Deus que a mensagem teve efeito. Se você observar, depois de 21 dias, 21 dias mais tarde, a primeira profecia do profeta Ageu, reforma, 21 dias depois, eles já estavam trabalhando na reedificação do templo. Eles deram ouvidos à palavra do profeta. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Deus está falando crede nos seus profetas, não está falando de falsos profetas, não está falando de quem anda dando profetado em tudo que vê, está falando nos profetas de Deus, aqueles que têm compromisso com o Senhor. Diz: crede nos seus profetas, os profetas de Deus, e vocês serão bem-sucedidos, vocês prosperarão, vocês terão sucesso. Esse povo aqui ouviu a voz de Deus através do profeta e se aplicou à construção. Mas quando eles começaram a trabalhar, logo começou a haver uns sentimentos divididos entre o povo. Ficaram meio divididos. Havia choro e havia alegria. Havia alegria porque a casa estava sendo reconstruída, mas havia choro porque eles pensavam: essa casa nem se compara
com a antiga casa. Esse templo que nós estamos construindo é muito pequeno, é muito inferior àquele que tinha antes, que era o templo de Salomão. E eles pensavam, certamente Deus não vai se agradar disso, porque o que estamos fazendo é muito pouco, é muito pequeno, isso é muito insignificante perto daquilo que Salomão fez. Porque se vocês lerem lá no livro de Crônicas ou no livro de Reis, o trabalho de Salomão na construção do templo, vocês vão ficar pasmos, assustados. O ouro que tinha lá, irmão, naquele templo, sustentaria essa cidade por muitos anos. Só o ouro que tinha lá sustentaria essa cidade, esse estado, talvez por muito tempo. Era muita glória visível no templo. As paredes eram todas revestidas de ouro. A calçada ao redor do templo era de ouro, era revestida de ouro. Você pisava em ouro literalmente. Era muito ouro, era muita glória, era muita coisa, era muito grande. Quem vinha de fora, os estrangeiros que vinham naquele templo, quando observavam, diziam: grande é o Deus de Israel. Haviam orquestras enormes, 175 arpistas. Só arpista, fora os saltérios, as buzinas, os símbolos. Diz a história que enquanto um estava tocando, um arpista estava tocando, já tinha um aprendiz do lado, aprendendo, o mestre e o aluno, um do lado do outro, para que depois, quando esse saísse, o seu aluno assumisse, para que sempre houvesse bastante, aquele número grande. Era muito proponente, muito grande a glória daquele templo. Então, quando esses anciãos aqui estavam construindo esse novo templo, eles estavam falando: não é muito pequeno, é muito pequeno, muito pequeno. Então Deus levanta o profeta. Que maravilha! Levanta o profeta. Primeiro ele trouxe uma palavra de exortação ao povo, de repreensão. Mas agora a segunda profecia de Ageu é uma palavra de ânimo. Aleluia. Ele vem para animar o povo. Lá no capítulo 2 e o versículo do 1 até o 9, você vai observar que Deus usa o profeta Ageu para falar com o povo. Especificamente no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor àquele povo: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que eu tenho para dizer é que nesta geração também acontece a mesma coisa. Se tem uma coisa que os pregadores pentecostais, os grandes nomes da mídia gospel fizeram de errado, é passar a imagem de super crentes, de pessoas muito superiores às outras. Parece que você nunca vai chegar no nível daquele pregador. Quando você vê ele pregando com toda aquela eloquência, com todo aquele poder de convencimento, você diz: não, nem que me esforce muito, eu nunca vou nem sequer parecer com ele. Eu não chego lá nunca, não tem como, mesmo que eu me dedique demais. E eles parece que nunca erram. E a gente vai descobrir, se a gente dá uma pesquisada, que eles são seres mortais, cheios de erros, cheios de problemas, cheios de falhas, e às vezes, até muitas vezes, muito mais falhas do que nós. Só que passam uma imagem de super-heróis, e aqui a gente, aqui embaixo, fica pensando: a gente nunca vai chegar lá, e Deus está falando:
esforçai-vos e trabalhai na minha obra, porque eu sou o Senhor, que sou convosco, estou com vocês, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Assim como Deus falou àquele povo, esforçai-vos e trabalhai porque eu estou com vocês, assim Deus está falando com esta geração que se sente pequena, que se sente muito fraca. Deus está falando, levantem-se e trabalhem, esforcem-se, porque eu sou o Senhor que vou dar resultado em teu trabalho. Aleluia. O Senhor, quando diz, eu sou convosco, já é muita coisa, meu irmão. Você sabe por quê? Porque o Senhor é soberano, Ele governa todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Você pode passar o dia inteiro falando para uma pessoa de Cristo, e quando terminar o dia, a pessoa olhar para você e dizer assim, ó, eu não entendi nada, eu não quero nem saber de você, nem do seu Cristo, nem de mais nada, suma da minha vida. E você vai falar, puxa vida, perdi o dia inteiro falando para essa pessoa. Mas se for você falando. Agora, quando é o Espírito Santo na tua vida, não precisa de muitas palavras. Poucas palavras que você diz à pessoa, a pessoa já está chorando. Basta você olhar para alguém na rua e dizer, ei, eu queria dizer para você que Jesus te ama. Pronto, já desmantou o coração da pessoa, já está em lágrimas, querendo aceitar Jesus. Parece que já compreendeu a Bíblia inteira, já está querendo se tornar pregador. Esta obra não é obra nossa, essa obra é do Espírito Santo. E vale a pena lembrar que sem o Espírito Santo ninguém pode fazer nada. João 15 e versículo 5, se não me falha a memória, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tem acordo, você não faz nada. Então, meu irmão, com o apoio, com o poder do Espírito Santo, você pode muito. Acredite, o Senhor está na tua vida. Aleluia. Terceira palavra de Deus ao povo: santificação. Do versículo de número 10 até o versículo de número 19, Deus está falando com o povo: santifiquem-se, separem-se para mim. Primeiro, olhe bem o trabalhar de Deus. Primeiro, Deus pediu uma reforma, porque estavam totalmente desviados já, estavam numa rota diferente. Deus pediu reforma, reconsiderem, voltem, vocês estão indo para o lado errado. Quando eles começaram a trabalhar para o Senhor, ficaram desanimados. Aí Deus veio e falou assim: se animem, eu estou com vocês. Aí agora que eles já estão animadinhos, estão começando a trabalhar, Deus vem e fala com eles: vocês precisam se santificar. Versículo de número 11 até o versículo de número 13 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este mantimento santificado? E os sacerdotes respondiam: não. Deus está falando sobre santificação. Então Deus diz assim: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará com isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então, quando não há santificação, você não está preparado para fazer a obra de Deus. E o que é santificação? É separação ao Senhor. Porque quando você faz a obra de Deus sem santificação, você vai trazendo mais contaminação, vai semeando mais semente perversa, semente contraditória. Mas quando é santificado, quando você está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que você prega é uma mensagem direta, uma mensagem santificada, uma mensagem instruída pelo Espírito Santo de Deus. Nós nunca vivemos em um tempo em que tanta falta de santificação existe no meio daqueles que dizem que estão fazendo a obra de Deus. Tem gente que usa esse microfone para pregar, mas ele não prega a palavra de Deus mais. Ele se tornou um coach, um profissional. Ele vem aqui dar aula de finanças,
Ele vem aqui falar sobre superação. Ele vem trazer palavra de autoajuda para as pessoas. E a Bíblia já ficou para trás há muito tempo. Ele já não tem tempo mais para estudar a palavra. Não tem tempo para a Bíblia. Ele está baseado, ancorado em seus cursos profissionais. Isso não é santidade. Isso não é a obra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo sempre foi e sempre será o Espírito Santo de Deus. Isso não muda. Se não houver santidade, é melhor voltar lá no começo, na primeira profecia, e reconsiderar os caminhos. Deus estava dizendo para o povo: enquanto a casa de Deus ficar incompleta e o culto desanimado, tudo é contaminado e imundo. Tem que haver mudança. A falta de santificação traz tamanha maldição que tudo que possuímos se torna amaldiçoado. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz: assim é este povo, no versículo 14: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Quer que eu traduza? Culto imundo, obra imunda, não é aceita por Deus. Tem que ser santificado, tem que ser puro, tem que ser de todo o coração, tem que ser verdadeiramente para Deus, completamente para Deus. Os modos perversos contaminaram as suas ofertas consagradas a Deus, e o que resultou foi uma colheita fracassada, fome, etc. Tem que haver santificação. Tem que haver santificação, senão aquilo que você está fazendo não é puro diante de Deus, e o resultado também não será, e sempre haverá mais contaminação. Para começar uma purificação, para começar uma limpeza, você tem que começar a limpeza. Se você colocar uma coisa suja no meio das outras coisas, só vai sujando mais, sujando mais, sujando mais. Para haver limpeza, purificação, você precisa limpar, separar e limpar e separar, limpar e separar, para que sempre haja limpeza, para que haja purificação. Se você pegar o impuro, jogar no meio dos puros, suja-se tudo que está puro, torna-se tudo impuro, e Deus não aceita isso. Deus quer santidade, totalmente santo. Vale lembrar que a Bíblia diz: sede santo, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Aleluia. Quarta e última profecia do profeta Ageu, lá no versículo de número 18 até o versículo de número 23, Deus traz promessas de prosperidade, promessas de sucesso, promessas de bênçãos. Deus está dizendo lá: porque vocês reconsideraram os vossos caminhos, porque vocês se arrependeram da sua maldade, porque vocês se aplicaram em fazer a minha obra, porque vocês estão trabalhando, eu lhes abençoarei, eu lhes darei abundância. Versículo de número 18 e 19 diz: ponde, pois, o vos rogo desde em dia em diante, desde aquele dia em que vocês se aplicaram em trabalhar na obra do Senhor, pondo o vosso coração nessas coisas. Ainda há semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei, diz o Senhor. Era como se Deus estivesse cantando a música que é tanto cantada nos dias de hoje: a prova acabou. Tudo que é prova ficou para trás. Agora eu vos abençoarei. Agora é a vez de ser abençoado. Agora a sua senha foi cantada e você vai ter uma mudança de vida. É a quarta profecia do profeta Ageu. Versículo 20 até o 23 fala diretamente a Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é o líder
é aquele que é governador daquela nação. Quando Deus fala que o povo se voltou ao Senhor, que estão trabalhando com o coração, que estão procurando santidade, então Deus diz: eu te exaltarei, Zorobabel. O que dá a entender? Que quando a igreja é abençoada, aquele que é o seu pastor, aquele que é o seu líder, ele é exaltado. Deus exalta. Tamanha é a responsabilidade de alguém que se põe na liderança. Porque da mesma sorte que Deus pode cobrar, Deus também pode exaltar. Aqui, Deus exaltou a vida de Zorobabel. Eu acredito que quando, nesses dias, nessa geração, neste tempo, quando as pessoas se voltam para Deus, quando uma igreja, quando uma cidade, quando alguém, um povo se reúne em verdadeira santidade e honestidade diante de Deus, aquele que é líder deste povo é abençoado por Deus também. Glória a Deus. Se coloque de pé para nós lermos. Aleluia, para nós orarmos. Os irmãos falaram: vão ler o que agora, meu Deus do céu? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo que o fundamento da nossa obra ele já está posto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:11, Efésios 2:19 até o 22. O fundamento está posto. Agora é hora de nós sermos firmes e constantes, trabalhando todo o tempo na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58, a Bíblia diz que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor, haverá recompensa, Deus te recompensará. É hora de nós trabalharmos, porque o fundamento já está posto. Vamos construir dentro desta casa de Deus e ver as almas se rendendo, a obra de Deus acontecendo e muitas vidas se chegando a Deus. Esforçai-vos e trabalhai, é a mensagem do Senhor para os nossos dias. Esforçai-vos e trabalhai, porque o galardão de vocês não é vão no Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por este culto, pela tua palavra, por cada hino cantado, meu Deus, e por esta palavra que veio aos corações dos teus servos. Agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada vida que aqui adentrou por estas portas seja grandemente impactada pela tua palavra, não por este teu servo, mas pela tua palavra. E também, meu Deus, aqueles que estão acompanhando pela internet, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da obra que o Senhor vai fazer, a reforma religiosa que o Senhor vai fazer na vida de algumas pessoas, meu Deus, que elas sejam capacitadas pelo poder do alto para trabalhar para o Senhor e possam ficar alegres com o resultado que vem do Senhor, vendo as almas sendo salvas, vendo vidas sendo batizadas com o Espírito Santo, famílias sendo restauradas e o inferno perdendo para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço, é que eu creio, Senhor, em nome de Jesus, abençoa teu povo.